Opa, gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem quiser assistir esse vídeo. Tô gravando esse vídeo que vai ser talvez uma série de capítulos do livro que eu tô lendo de tipos, personalidades, modelo tipológico de Carl Gustav Jung. E eu tô escrevendo os capítulos aqui pra eu não me perder, porque o capítulo 1, ele é muita coisa. Ele é muita coisa. Fala da história de Jung, pra onde chegam os temperamentos, aí depois fala da função cognitiva, aí depois fala de funções extroversão, introversão, irracional, racional, enfim, uma coisa massa. Espero que vocês fiquem bem informados depois desse vídeo. Mas a informação que eu vou passar é um resumo, então não substitui a leitura, né? Pois é. Vamos começar, né, com a história do modelo básico. Então, basicamente é o seguinte, a história de Jung para chegar nesse modelo, né? Ele estudou 40 anos para chegar até os tipos psicológicos. Tudo começou quando ele era criança. Ele tinha um certo medo de Deus, tá? Ele tinha um certo medo de Jesus Cristo. Não porque ele conhecesse Jesus Cristo ou a história de Deus, mas porque quando ele era pequeno, né, jovem, infantil, as pessoas diziam pra ele que Jesus veio buscar uma pessoa quando essa pessoa morria. Então, na cabeça dele, esse tal de Jesus ou tal de Deus era um cara que matava, era um cara que ceifava a vida dos outros. Então, ele não gostava muito e tinha certo medo e receio. Há um certo dia na vida dele, porque ele era muito regrado, ele era muito julgador, sabe? Tipo, bem bonitinho assim. Ele era bem... Nada SE, vamos falar assim, nada imprevisível. Ele tava indo pra igreja, né, como um dia normal na vida dele. E ele olhou pra igreja, assim, ele imaginou, de repente, viu uma coisa na cabeça dele, tipo um pensamento intrusivo, de que imagina se Deus cagasse bem em cima dessa igreja e melasse tudo de bosta. Aí ele ficou muito mal. Ele ficou tipo, meu Deus, entrou em crise, assim, foi pra casa chorando, assim, se sentindo sujo e pecador. E essa estagnação da vida dele, esse gatilho na vida dele, fez com que ele ficasse meio curioso consigo mesmo. Ele percebeu que existia um ele e um pensamento que não deveria estar nele. Então ele começou a se desconfiar. A ideia do inconsciente já mora aqui dentro já, né? Existe um eu e existe algo que aparece do nada, uma coisa que me vem, um impulso que joga. Então eu não tenho controle às vezes nem de mim mesmo, e tem algo por dentro de mim que eu desconheço. Então ele já ficou por cima disso. Ele começou a estudar muito alemão, Kant, enfim, ele amou Kant, não sei o que, transcendência e tudo mais, porque ele percebeu que existia uma coisa além do humano. E foi a partir disso que ele começou a pregar na sua vida, no mundo acadêmico. Quando ele cresceu, ele continuou com essa força impetuosa de existe algo no humano, psique, além do humano, não sei o que. E ele começou a reclamar muito sobre os Esalen de antigamente, né? Os estudiosos, meio cientificistas, que diziam que viviam, achavam que tudo era algo meio que do ser humano, viviam assim, humano como carne, coisa orgânico. As coisas são apenas substância, algo natural, meio que tipo só átomo, essa parada aí. E Jung, ele até fez uma pergunta que eu achei muito interessante comentar sobre esse, que é até quase uma mini essência, assim, das perguntas que ele fazia para chegar na teoria dele, né? Ele disse certa vez assim, quando um cadáver tá lá morto, né? Quando um ser humano ele morre, o corpo continua igual, com o mesmo peso. Então, assim, se tudo é funcionamento orgânico, quando ele morre, por que ele não perde alguma coisa no sentido orgânico, no sentido de peso? Porque ele não tem mais vida. Então quer dizer que se a gente fizer tipo um Frankenstein, rebobinar o sangue, ele vai voltar à vida? Já existem pessoas com de cadáver que o povo botou sangue, rebobinou e nada acontece. Então, assim, para Jung, ele vê isso como existe uma coisa ali dentro que saiu, que é a vida, que saiu daquele ser humano, que fez com que ele ficasse morto e não tá no orgânico. Pronto, aí o povo ficou assim, esse cara tem razão. E a partir daí vai se estruturando a ideia de Jung. A psicologia, ele conheceu Freud, e até Freud fica meio ditador, como o bom que Freud era. E, enfim, ele se distanciou de Freud e ele virou um grande gênio, fez a própria história, a sua própria teoria foi do caralho. E uma grande coisa que distingue Jung de muitos outros psicólogos é esse caráter meio místico e espiritual que ele possui. Não diria religioso, porque quando a pessoa fala religioso parece que tá pegando a Constituição,
conjunto de regras e coisas, tipo, sei lá, sacrifícios que as pessoas fazem, e enfim, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer mais na parte espiritual, que é algo além, transcendente no ser humano, e isso vale como conta para examinar uma pessoa. Pronto. Enquanto Jung examinava as pessoas, ele chamou algo de libido, algo de vontade, que é uma coisa que as pessoas perseguem, é uma coisa que as pessoas vão atrás, é tipo quase vontade de potência que... Como é aquele mano que fala isso, vontade de potência? Esqueci o nome dele. Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara, velho. Enfim, eu lembro. Spinoza, pronto, Spinoza falou vontade de potência que a pessoa vai atrás e persegue. Pronto, é isso. Jung vê isso como algo bem importante também na psicologia humana, entre outras coisas. Mas por que eu tô falando de vontade, potência, desejo, libido? Porque é essa energia, quase uma alma, que constitui dentro do ser humano, que o vai direcionar para entender o mundo. A vontade é uma energia que está dentro da psique humana. E é ela que está linkada com os processos de entendimento do mundo. É o que te faz ir atrás de alguma coisa, é o que te faz entender alguma coisa e não entender outra. E isso aqui, esse processo de informação, é as cognições das pessoas, os processos cognitivos. Para onde está direcionada sua vontade, sua libido? Para dentro ou para fora? Para o pensamento e para o sentimento? E Jung vai chegar nessa conclusão. Como que ele chegou na conclusão de que existe tipologia de pessoas? Ele estudou muito acho que, eu não sei se acho que é o Ocidente, grego, essa parada egípcio, lá já tinha essa coisa de tipologia, dividir as pessoas por coisa. Sanguíneo, fleumático, colérico, bile vermelha, bile negra, tinham diferenças. Se a pessoa era magra, ela era uma coisa, se a pessoa era gorda, era outra, se a pessoa era meio fortezinha, ela tinha alguma coisa. E interessante era isso, que antigamente as coisas externas lhe determinavam. Fogo, vento, água. A partir da astrologia começou a ficar algo meio místico, assim, tipo, o seu nascimento, isso é o destino, o cosmos, e você nasce de tal jeito. Antigamente não, muitas vezes era o jeito que o modo que você nasceu, se você nasceu perto de rio, perto de água, perto de rio, perto de montanha, o seu corpo lhe determina, sua carcaça lhe determina. E Jung, ele já um pouco mais à frente, nota que não é apenas as coisas externas que determinam, existe algo chamado libido, que é algo meio que um postulado, você tem que acreditar que existe, que te faz entender as coisas. Pois bem, chegamos aqui nessa história de Jung. Jung separou as coisas a partir de modelos adaptativos. Ele percebeu que existe um mundo e um mundo interior. Fim. Existe aqui fora e existe o sujeito. Fim. Acabou. A partir daqui, uma separação muito básica, basicona, binária, existe dentro e fora. É o que começa a separação do modelo tipológico de Jung, que é chamado de introversão e vai chamar de extroversão. Vou explicar um pouquinho das duas. Extroversão e introversão são modelos adaptativos para viver como sociedade e na evolução. São modelos adaptativos no ser humano. A um nível, agora eu vou pegar até uma parte na biologia, a um nível que parece até inato. Porque até quando a pessoa é pequena, a pessoa dá pra ver as funções cognitivas funcionando na criança, já desde pequeno, a um nível que parece que realmente é uma coisa que nasce de dentro da pessoa. Pode dizer-se, agora já é uma coisa nos sociólogos que eles pensam nisso, que é algo evolutivo e genético, passa pelo gene. Inclusive como uma adaptação ao meio. Então, são muitos fatores que vai determinar o tipo cognitivo de uma pessoa, aonde ela nasceu, qualidade material onde ela vive, paz, genética, muitos fatores determinarão essas funções. E quais são os meios de processamento? A extroversão e a introversão. A extroversão é um indivíduo realmente muito alegre, muito feliz normalmente, né? Ou muito hesitante, fala muito, é aquela coisa que te conhece, ou não. A extroversão cognitiva é uma pessoa que persegue o mundo. Ela pode ser uma pessoa meio calada no sentido social, mas a mente dela está vidrada em coisas do mundo. Ela sempre vive em prol daqui de fora. Por que isso acontece? Porque, de acordo com Jung, a mente de um extrovertido é como se fosse uma mente sem alma.
O mundo, para ele, é extremamente superior e ele é decalcado. O mundo é uma coisa gigantesca para o extrovertido e ele é irrelevante para todas essas questões. Essa coisa de ser gigante para o extrovertido e ele ser decalcado faz com que ele tenha uma visão do mundo sem alma. O mundo é meio vazio, o mundo é meio seco, o mundo, as coisas são meio tipo sem vida. Então, o extrovertido ele vai querer dar vida às coisas, tanto porque ele é vazio, tanto porque a vida ela é simplesmente muito basal. O introvertido não. O introvertido é mais calado, é mais fechado. O mundo interior é 1 milhão de vezes mais hesitante do que o mundo externo. E o mundo externo, ele não é seco, ele não é sem alma. Ele é gritante. E Jung dá um exemplo de Buda, né? Que Buda disse uma vez que o mundo estava em chama, precisamos acalmá-lo. E o mundo tá assim. Calado, parado. E para Jung não, para Buda, o mundo está em chamas. O que significa... Opa, sei lá, Jesus Cristo, a pessoa tava andando, meu Deus, pecado e enfim. Mas o que significa? Significa que o introvertido ele vai olhar o mundo como algo extremamente pesado, extremamente informacional, que ele não consegue processar de maneira objetiva, então ele se reclusa e ele se decai nos prazeres subjetivos. Ele vive de constelações e impressões muito internas. Eles trabalham com pouca informação e são menos expansivos que o extrovertido. O introvertido, ele tem uma capacidade de ser refinador. Ele refina uma informação que vem. O que seria refinar? Seria basicamente desdobrar. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma folha para dar de exemplo. O mundo, tal como ele é, nos emana informações que nós processamos a partir de desejos, libido, compreensões, enfim, coisa da psicologia. Vamos supor que isso aqui seja uma informação. O mundo, ele é assim, tal como ele é. Bem basiquinho. O extrovertido, ele olha o papel tal como ele é. Seco, nada, triste, pequeno. Quando o introvertido, ele recebe informação, aquilo para ele é gigante. Porque quando aquela informação entra, a informação dentro dele começa a fazer, tipo, a ampliar com vários conjuntos que só tem dentro dele. E fica desse tamanho. Uma simples coisa cresce dentro do introvertido. Por isso que a gente chama de refino, porque ele melhora. Aquele papelzinho pequeno, agora é um papel desse tamanho. Muito, muito complexo, totalmente entendível. Pegou cada ponto, alinhou o pensamento, o sentimento, a sensação, a intuição, o que for. Existe algo chamado refino e desdobramento. Enquanto no extrovertido, existe, na verdade, expansão. Então, um extrovertido, ele vai pegar o papel, ele vai olhar o papel, não vai entrar nada, porque ele é superficial, ele vê o mundo seco, então ele vai pegar esse papel, ele vai ver que o papel parece com o que tem dentro do caderno, aí ele vai ver o caderno, vai perceber que parece um livro, aí o livro parece uma biblioteca, a biblioteca parece um município, aí ele começa, só cresce, cresce, cresce. Então, o extrovertido, ele tem uma função muito importante na comunidade, que é as relações e entendimentos objetivos, e de acúmulo de coisa, de força, de conhecimento, de valores, de emoções, ou de potência, enfim, ou de possibilidades inerentes, visões, novas coisas, novo futuro, novo momento. Isso é o extrovertido. Acaba que ele cria uma inconstância. E qual é a importância de um introvertido para a comunidade, de acordo com Jung? Mesmo que o introvertido parece meio mesquinho, arrogante, meio fudido, meio de canto assim, ele é muito importante porque ele cria uma base sólida na comunidade. Ele cria um efeito nos outros de relembrar que somos sujeitos. A energia que é bagunçada, ele esfria. Como o Buda falou, o mundo é muito quente, o mundo tá em chama. Precisamos esfriá-lo. Essa é a importância do introvertido. Ele vem aqui para nos relembrar, nos pousar. Enquanto o extrovertido, ele está aqui para nos fazer ir além, para fazer com que a gente sacuda o mundo que às vezes pode parecer sem graça. Pois bem, essa é a forma dos modelos. Vamos agora para as cognições, não é mesmo? Pronto. Extroversão e introversão. Já foi dita. Elas vão recair em 4 modelos: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Veja,
Quando alguém fala você é um tipo pensamento, ou você é um tipo sentimento, ou você é sensação ou intuição, não está dizendo que você seja alguém burro ou de grande intelecto. Eu vou explicar resumidamente como cada uma funciona, porque isso gera confusão também no meio tipológico, que é levemente irritável. Vamos lá. Um tipo pensamento. O que é o pensamento aqui? Ele não está querendo dizer que você é uma pessoa que é movida, ou que você é movida por genialidade, que você é alguém completamente inteligente. Não. O tipo pensamento, ele trata as coisas de maneira conceitualística, ele trata a coisa de maneira intelectiva, ele pega a informação e ele vai simplesmente tratar de modo frio. Um tipo pensamento, ele é muito concreto. Porque, veja, as informações que o mundo lhe dará a partir das suas sensações, enfim, visão, olho, tato, enfim, ele vai se relacionar com essas informações captadas, dissecando-as, vendo do que se trata. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, um ângulo é assim, um ângulo funciona desse jeito, o outro não funciona desse jeito. Eles estão lidando com regras, conceitos, teorias, são extremamente frios, porque o mundo, ele é realístico. Isso é um tipo pensamento. O mundo, ele é algo realístico, ele é algo objetivo, ele é algo a ser tratável. Fim. Logo, ele não vai se colocar as emoções, subjetividades, valores, o que é importante para ele, o que não é importante para ele não se preocupa, porque a verdade, o pensamento e o intelecto é uma coisa fora dele. Não existe verdade, sabe? Tipo assim, sem ele. Por exemplo, se o ser humano fala que 1 mais 1 igual a 2, se a humanidade inteira sumir, 1 mais 1 continuar sendo igual a 2. Se, por exemplo, a humanidade inteira desaparecer, não existir mais ser humano, não existe mais subjetividade, não existe mais arte, não existe mais nada, uma célula continuará tendo núcleo, citoplasma, membrana plasmática, mitocôndria, continuará existindo ATP só. Fim. Perceba que o tipo pensamento, ele é meio descritivo. Ele vê uma coisa, ele dá nome. Para entender a relação com outra coisa, ele deu outro nome. Ele está simplesmente descobrindo o mundo de maneira categórica. Eles são metódicos, categóricos. Isso é o tipo pensamento, sobre o que se trata. Logo, ele vem a partir de uma reflexão. Tipo pensamento fala do que se trata, é algo objetivo e ele está aqui para facilitar os nossos entendimentos. O que é um tipo sentimento? Sentimento aqui, ele fica com duas palavras falando sobre isso. Não pode ser confundido com emoções, com coisas além da conta, com raiva. Ele não pode dizer com alegria, felicidade. Ele não está falando disso. Se o pensamento é algo externo, fora da gente, ou seja, pouco se fode a humanidade, todo mundo morre, 1 mais 1 igual a 2, alguém dá um tiro, a célula continua igual, a atmosfera continua igual, o oxigênio, a terra gira, isso que é o tipo de pensamento. O sentimento, ele olha para o ser humano. Fim. Todo tipo de sentimento, ele é subjetível. Mas depende, tá? Eu vou falar no tipo de sentimento extrovertido, que ele é um tipo subjetível, por ser sentimento, mas a subjetividade dele é desprezada. Então ele se acha meio merda. Mas enfim, o sentimento, ele tá aqui para dizer o que é importante para nós. Nós temos que ouvir o sentimento quando chegamos naquele momento aonde tá tudo em caos, aonde estamos chegando no apocalipse e o ser humano, ele precisa se religar de novo. O sentimento está aqui para criar laços, tanto laços honestos, laços empáticos, laços de um para um, de maneira psicológica, como tem no sentimento introvertido, quanto laços sociais, políticos, que alcancem mais pessoas. Porque se não fosse pelo sentimento extrovertido também, falando do sentimento extrovertido, considerando introvertido, mas o extrovertido, seria muito difícil para nós viver em comunidade. O ser humano é um bicho que consegue viver com milhões de outros seres humanos. Existe algo muito genérico nos nossos sentimentos para que a gente se relacione bem com qualquer ser humano que exista. Existe algo chamado ética, que é o sentimento extrovertido. Existe algo chamado sentimento introvertido, que é a moral. Saber lidar com o outro como eu quero que eu seja tratado. Relações de empatia, psicologia, terapia, uma conversa 1 para 1, uma coisa da comunidade mais refinada, né? Introversão.
Então, o sentimento é algo muito importante para dizer o que importa pra gente, como indivíduo ou como humanidade, algo maior e genérico. Sentimento nos diz sobre valor, subjetividade, o que importa para nós, e não pode ser confundido com emoção, porque o sentimento, ele ainda assim passa por um processo de reflexão. É que nem regras de etiqueta. Regras de etiqueta são valores coletivos, é o sentimento extrovertido. Mas veja que ainda possui o nome regras. É algo duro, fechado. Continua sendo regra, mas tem um valor, uma importância, um status social. Isso é o sentimento, e não emoções. Logo, o sentimento não pode ser visto como algo burro ou sem razão. Eles têm muita razão. Eles só não sabem não se colocar em algum momento. Agora chegamos nos tipos meio que irracionais, sensação e intuição. Sensação é muito... é assim. O tipo sensação, ele é muito reagente. O tipo sensação, ele é um tanto quanto agressivo. Ele é agressivo ou com o mundo e as relações do mundo em troca, ou ele é agressivo com ele mesmo, quando é a sensação introvertida. Então, o que seria a agressividade? É você ir pra cima do objeto, é você saber se relacionar com o objeto. Aqui caracteriza uma atitude extrovertida. Mas quando o objeto é você mesmo, aí cai numa sensação introvertida. Então, a função cognitiva S, sensação, vai nos dizer o que a coisa é. Isso aqui é um livro de capa verde, muito bonito, tem uma capa assim, assim de plástico, sei lá, uma folha muito bem feita, tem um cordão muito bonito, enfim, ele trata do que é. O sensação, quando chega numa casa, sei lá, ele olha pra casa e fala, pronto, ali tem uma goteira, tem encanamento, tem que tratar daquele jeito. É os engenheiros, é aquele cara que modifica e modela a realidade. Mas ele só modifica e modela a realidade muito limitado. Por quê? O tipo sensação só vai conseguir trabalhar com a realidade. Ele é preso à realidade. Ele não consegue dar um passo, um salto maior que a perna. Nenhum tipo de sensação dá um salto maior que a perna, no sentido assim de imaginar o que não deveria, ou de pensar o que não deveria, porque a sensação não tem intuição nenhuma, não tem possibilidade, não tem imaginação. Ela é concreta. Ela é o que é. Quando eu falei da agressividade, é porque quando você manda uma informação pro tipo de sensação, ele vai absorver aquilo exatamente como aquela coisa é. E ele vai reagir, ele vai se relacionar do mesmo modo como aquilo ali tem que ser reagido. Existe uma relação muito boa com o tipo de sensação extrovertida. É que nem você vê, por exemplo, sei lá, um show da Anitta, do Pablo Vittar, de rock, tipo, sei lá, o povo joga cerveja, ela pega, joga de volta. Eles sabem muito bem relacionar com o mundo concreto, eles são muito bateu, foi. Você me deu um soco, leva outro também. Eles são muito vai e volta reagente. E isso eu tô falando do sensação extrovertida, né? Quando a sensação é introvertida, quando você manda uma coisa, vamos supor, um cheiro ou um toque de um perfume, por exemplo, quando ele sente aquilo, decalca, desce, como se fosse uma coisa descendo numa água, assim, vai descendo, aí eles cheiram aquilo, e aquilo ali começa a ter uma agressividade de desdobramento muito grande. Eu tenho uma amiga minha chamada Madu, e ela é SI, totalmente SI, e ela diz que muitas coisas que para as pessoas são tipo uma gota d'água, para ela é uma chuva. Então, tipo, você falou uma coisa pra ela, você mandou uma informação pra ela, ela absorve aquilo com uma potência que aqui fora ninguém nota. Externamente ninguém nota. Mas dentro dela, ela vive um mundo inteiro de impressões. Ela vive uma coisa incrível. Tem um filme que acho que é chamado O Anjo Azul, que é um anjo que ele tem inveja do ser humano, porque o ser humano pode comer, provar, chorar, sentir cheiro. E quando o anjo ele desce e ele vira um ser humano, ele acha o mundo das sensações algo completamente milagroso que o muda. Ele fala que graças aos nossos sentidos, a minha vida tem alguma vontade. É graças ao meu choro, é graças ao gosto salgado, é graças a esse corpo que eu sinto que eu tenho vida. Então, enquanto o espírito é uma coisa meio solta,
que não tem pra onde, é uma coisa que não tem sentidos de gosto, não tem realidade, não tem forma. Enquanto o espírito não tem forma, o corpo lhe dá forma, o corpo lhe dá moradia, o corpo lhe dá segurança, e tudo isso vai ter na sensação. Moradia, segurança, o que é? Muito apropriadamente dito. Tanto nas suas impressões individuais, o SI, quanto o SE, reagente. A intuição, aqui a sensação, é o que existe, o toque e seus sentidos, concretude. A intuição é algo assim, bem basal. Algo bem simplório mesmo. Brincadeira. Ela é, de acordo com Jung, a função mais, assim, o alto grau do homem. É graças à intuição que o homem, ele é alguma coisa. Eu vou dar um esquemazinho de um livro que eu tava lendo chamado Sapiens, tá ali, de Yuval Noah Harari, sei lá o nome desse cara. E ele fala que o grande motivo dos seres humanos serem o que são hoje é pela religião, é pelo entendimento de laços, tanto consigo quanto a religião. Quando ele fala religião, ele não está querendo dizer que Deus existe, está querendo falar de coisas místicas, coisas que não existem, coisas que são maiores do que a gente, que nos dominam. Então, por exemplo, quando Jung ele percebe aquele fluxo de Deus cagar em cima da igreja, aquele ali o assusta, ele está notando, como eu disse lá no começo do vídeo, que existe uma coisa que não é ele, que o domina, que está além dele, e aquilo ali tem que ser entendido. O intuitivo, ele é basicamente isso, ele percebe esse substrato das visões que o ser humano é capaz de ter. O ser humano é capaz de ter saltos, é capaz de ter visões, é capaz de ver coisas que estão além do segundo plano, e nem por isso significa que um Deus existe ou algo assim. Mas enfim, o ser humano ele tem sonhos, a gente dorme, a mente funciona. E o que ele está vendo ali? O que ele consegue detectar daquilo? O que seria aquele simbolismo todo para o ser humano? Quem consegue pegar as informações, os símbolos, as visões, são os tipos intuitivos. E são eles que fazem com que a gente se conecte muito. Porque nós temos algo além para a gente perseguir. Nós temos uma coisa na nossa frente que ninguém vê de maneira concreta, mas é uma coisa que a gente sabe que existe. A intuição é uma cognição, assim, sinistra. É mística, bate pelo futuro, pelo abstrato das possibilidades, é algo realmente transcendental. Por via inconsciente, né? É aquilo que se vê pelo oculto, pelo segundo plano. Pronto, isso aqui é o modelo básico de Jung e as formas cognitivas. Vamos falar de todo o resto. Vou acabar aqui o vídeo e eu vou continuar no próximo vídeo.